Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional. Hoje o nosso devocional está em 2 Reis 5, capítulo todo. Vou ler versículo 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. É uma história bem conhecida. Naamã é um comandante da guarda do rei. O comandante é acima do capitão. Então, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, lembrar que o comandante dava ordem aos capitães. Então, ele era um homem com uma certa preeminência, um homem muito importante naquela época por vencer muitas batalhas. E o contexto aqui, Israel e Síria estavam em guerra. Então, em certa região que ele guerreou e venceu, ele pegou os despojos e junto a ele trouxe a menina também. Essa menina foi para a casa dele servir como serviçal de sua mulher. O Kuyper vai colocar o título aqui como empregada doméstica judia. Eu coloco a serviçal, geralmente a gente lê como a serva de Naamã, né? A Bíblia, se não me engano, está como serva de Naamã. Porque ela foi levada mesmo cativa como escrava. E depois eu vou mostrar para vocês por que eu coloquei serviçal, né? Ela foi transformada de serva para serviçal missionária. Então, a história que nós sabemos que ele foi ferido por lepra logo após. A menina fica sabendo e ela diz para sua senhora: há um profeta em Israel, alguém que pode curar o meu senhor. E ele vai primeiro ele vai até o rei, na época era Ben-Hadad, e Naamã foi conversar com o rei. E provavelmente a conversa foi essa, né? A minha funcionária diz que há um profeta em Israel. Se eu for até ele pode me ajudar, pode curar. Eu fico imaginando o rei falando igual a gente fala hoje em dia, né? Ah, vai, não custa nada, mal não vai fazer. Então, aí ele até pergunta para Naamã se ele quer que ele redija uma carta ao rei de Israel, né? Porque como a Síria e Israel estavam em guerra, ele provavelmente, porque até guerra tem regras, ele não poderia entrar sem ser provavelmente atacado. E ele precisaria de uma autorização. Então o rei fala: então quer que eu mande uma carta ao rei de Israel? Aí depois nós vemos que ele vai até o profeta Eliseu, e Eliseu diz a ele, ironicamente, para se banhar nas águas de Israel. E aí aquele homem todo proeminente, todo orgulhoso, que era um policial com toda a sua virilidade e autossuficiência, ele deve ter pensado: nossa, por que eu vou me banhar nessas águas, sendo que na Síria tem águas melhores, né? Aliás, ele disse isso. Então, para piorar tudo, Eliseu diz que ele deve se banhar por 7 vezes. Como eu disse que há algumas simbologias nas especiarias, há uma simbologia no número 7 também na Bíblia. O número 7 significa perfeição. E por ironia de Deus a ele, na 7ª vez que ele se banha, que ele vai ser purificado e automaticamente limpo e curado. E o que isso quer mostrar a nós, essa simbologia? Que devemos nos entregar por completo para viver essa plenitude. Eu fazendo esse devocional, me reportou a situação dele com a serviçal. Talvez o mesmo sentimento que estivesse no coração dele. Eu estou preso por conta da lepra, eu estou com uma situação irresolvível, incurável. Ela deve ter pensado assim: eu estou presa, ele preso por conta da lepra e ela presa por conta de ser levada cativa como serva, como escrava. Mas com 2 visões diferentes. Ele era uma pessoa que, apesar dele ser adorador de Rimon, o deus de Haddad, o deus trovão, da chuva e da tempestade, que é o mesmo de Damasco, que por coincidência o nome é Baal, né? Lembra Deus Baal de Jezabel? E era um deus pagão
que tinha várias exigências. Então, olha a importância do final dessa história. E na Síria, ele era o rei Ramamu, que significa romã. Por isso que até hoje, romã tem um certo significado real, né? Um certo significado místico para algumas pessoas. Então, olha o desfecho dessa história, a importância do que aconteceu com esse homem no final. Então, vamos para o sentimento dele. Aquele sentimento de impotência, não é mesmo? O que ele faria, um homem tão poderoso, né? O que ele podia fazer? E aí vem uma menina presa, que ela poderia estar sofrendo na sua atual situação, por ter sido isolada da família, servir como uma escrava, mas essas pessoas têm ótica diferente. Geralmente é aquela situação, não é que crente não vai enfrentar problemas, mas é mudar a percepção, né? Com Deus a gente sabe que o problema é aliviado, a carga é aliviada, e ele não tinha solução e ela tinha a solução. E eu fui listar, eu pensei assim, né? Nossa, é uma história tão comum que todo mundo conhece, não vai ter muito para falar dela, né? Tem até que tomar cuidado agora com o tempo, porque eu comecei a listar e de todas as personagens que eu vi até hoje, apesar dela ser uma anônima, uma pessoa simples, foi a que mais chegou, mais se aproximou de Jesus, né? Das características de Jesus. Ela revela o caráter de Deus. Imagina ela na situação, no sentimento que ela estava, de exílio, ela ser a solução do problema, com toda a sua simplicidade e anonimato. Ela perdoou a situação, ela exprimiu bondade, compaixão, generosidade e altruísmo. Uma fé inabalável, incircunstancial, e ela testemunhou a fidelidade do Senhor num ambiente hostil. Ela pôde testemunhar essa fidelidade e impactar positivamente o seu redor. Apontou o profeta Eliseu como caminho de cura, restauração e salvação, por meio da sabedoria, discernimento e dar esperança e direção ao necessitado. Gente, não é só pessoa que não é abastada de dinheiro que é necessitado, né? A misericórdia e a miséria do coração. Então, Deus que sonda os corações sabe a necessidade das pessoas. E essa menina teve um discernimento para poder dar esperança a esse homem que não precisava de nada aos nossos olhos humanos, não é mesmo? E aí ele se banhou as 7 vezes e ele fala para o profeta Eliseu que ele jamais vai entregar sacrifícios ao seu Deus, a Rimom. E ainda pede perdão, porque quando ele se apresenta ao rei, ele deve colocar a mão, o rei põe a mão sob a mão dele, e ele tem que se ajoelhar, prestando reverência aos deuses do seu rei. E aí ele pede perdão para Eliseu, porque no coração dele ele jamais vai prestar culto ao deus Rimom, porém o senhor dele, físico, o rei, ele deveria prestar uma certa reverência. E aí Eliseu vira ele e diz: vai em paz, né? Você não vai sofrer as consequências da adoração do seu rei. Então, aqui para ficar claro, a definição de serviçal é que faz ou presta serviço comprazendo-se com isso, obsequiador, né, em favor de. A segunda definição, que demonstra cuidado, aplicação, prontidão, zelo e diligência. Diligência é fazer muito bem feito aquilo com rapidez, né, e excelência, lembra? Servidão é serventia, no sentido de escravidão. Então, eu queria deixar essa palavra para refletirmos, que nós temos escolhas para fazer todos os dias, né? Problema vai ter todo dia, mas mudar a nossa visão. Geralmente em aconselhamento de homem e mulher, eles dizem que a mulher é quem faz o ambiente da casa, sabe? Limpa a casa cheirosa, acolhedora. Não lembro quem diz que fala que casa tem que ter cheiro de bolo,
né? As crianças chegando da escola no final da tarde, um sábado gostoso, aquela situação, vamos comer para comemorar. O homem é o provedor, a mulher é a prosperidade, vamos dizer assim. O homem traz a semente, a mulher planta e vira uma árvore. O homem traz a farinha, o ovo, o fermento, a mulher faz um bolo. O homem dá a sementinha e a mulher gera uma vida. Então, essa menina, por mais simples que ela seja, e essa menina em toda a sua simplicidade, revelou a nós o mais próximo do caráter de Jesus. Eu lembrei até de uma moça que estudou comigo no ensino médio, né, na época era colegial, porque eu sou jovem, e ela era tão simples, ela quase não abria a boca. E ela pregava o evangelho para mim. Ela me olhava com um olhar enigmático, um olhar observador, olhando, e olha que eu sempre fui uma pessoa assim, bem pudica, uma pessoa que primava pelo... Só que eu não tinha as regras, as leis de Deus, a lei de Deus, eu não tinha o conhecimento. Eu era uma pessoa já com princípio familiar, mas eu não tinha ainda visão bíblica. E ela me olhava às vezes com um olhar doce, um olhar tipo assim, olhando para as minhas atitudes, ela é inocente, Deus, ela não sabe o que ela está falando. Mas o procedimento dela, a simplicidade dela me fazia refletir muitas vezes. Então ela dava muito testemunho e ela era muito simples, Isabel. Eu queria muito encontrá-la e falar que hoje eu tenho o Senhor na minha vida. Hoje eu entendo aquele olhar doce, amoroso dela, paciente e alguém que queria me ensinar alguma coisa. E poucas vezes que ela abria a boca, né, era uma pessoa assim desprezada até pelos colegas, porque ela parecia inferior, mas ela era grandiosa hoje, eu olhando. Então a serva de Naamã, talvez ele olhava para ela assim, né, de uma certa altura, e depois essa menina deve ter tido muitos privilégios lá, porque era evidente que ela amava essa família, né? A Bíblia não vai relatar o que aconteceu com ela, mas eu acho que dessa história maravilhosa de trazer a conversão, arrependimento e salvação para a vida deste homem. E eu acho que a gente nem precisa saber o desfecho, não é mesmo? Então eu queria deixar essa palavra a nós, e o nosso papel é simplesmente tentar ser mais parecido com Jesus e ter todas essas características maravilhosas mesmo no anonimato e simplicidade da vida. Excelente dia, Deus abençoe. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor